Diz assim, olha, Salmo 68, versículo de número 6, está escrito assim: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Essa declaração do salmista Davi nos faz lembrar exatamente aquilo que ocorreu lá na cruz do Calvário, sobre uma das últimas palavras as quais falou Jesus. De acordo com João 19, versículo 26 e 27, Jesus estava lá na cruz e ele olhou para Maria, que imagino eu, a dor que sentia, embora ela fosse de Deus, ela era de Deus, conhecia muito bem a Deus, entendia desde o nascimento da criança, ela sabia, e foi ela de antemão, orientada pelo Senhor no que aconteceria com aquele menino. Ela acompanhou seu desenvolvimento, seu crescimento, acompanhou sua vida diante de Deus. E ela agora está ali, mesmo sabendo que era para aquele o propósito o qual ele nasceu e ele veio ao mundo, mas agora ela está ali perdendo. Ela tinha outros filhos, né? Ela teve, segundo Marcos capítulo 6, por exemplo, as pessoas pensam, às vezes a maioria dos religiosos acham que Maria só teve Jesus de filho. Não, ele tinha outros irmãos, inclusive Tiago, por exemplo, era um dos irmãos dele, o que fica depois, posteriormente, em Jerusalém, né, depois da morte de Jesus. Foi só aí que eles converteram, depois da sua ressurreição. Eles não acreditavam que Jesus era quem ele dizia ser, a sua própria família não cria nele, só acreditaram depois desse fato ter ocorrido, porque ali contra fatos não há argumentos. Mas enquanto eles puderam argumentar, eles não receberam aquilo que o Senhor Jesus dizia, pregava, ensinava. Eles até o consideravam como louco. Mas, embora ela tinha outros filhos, ela está perdendo um filho naquele exato momento ali no Calvário. E com a perda daquele filho, imaginamos o sofrimento e a dor daquela mãe, que nada, os outros, e nada iria amenizar a sua dor, substituir aquela perda, nada do que ocorresse iria tirar um pouco daquele fardo e daquela dor que aquela mãe carregava no seu coração, de contemplar uma situação daquela. E Jesus sabia disso, como também nós podemos ver que ele, quando olhou para ela, vendo a sua dor, conhecendo a sua condição, a sua situação, ele olha para ela e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E João foi o único dos discípulos de Jesus que o seguia mais de perto a estar na sua crucificação, no seu momento pior da vida. Amigo não é aquele que vai na nossa casa na época de aniversário, de festa, de comes e bebes. Amigo é aquele que está conosco na hora da dor. É aquele que não olha. Para muitos poderia ser uma vergonha ser amigo de Jesus naquela condição. Por quê? Porque era considerado que a pessoa, uma vez que ela é condenada à morte,
ela é considerada como uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então, seria uma vergonha para João estar ali e alguém dizer: você é o que dele? Eu sou amigo. Mas seu amigo é um amaldiçoado, seu amigo, né? Por que ele está aí? Por que, inclusive, né, não só a questão dele ser amaldiçoado, mas ele estava crucificado entre duas pessoas. E quem eram os companheiros dele de crucificação ali? 2 ladrões. Poderia ser vergonhoso para João. Mas você, o que esse camarada, ele é ladrão, o que foi que ele fez? Porque, bom, só dele estar ali crucificado já não cheirava boa coisa, né? Caso as pessoas não entendessem que ele estava sendo crucificado, não era por si, que ele estava morrendo não era por si mesmo, ele estava morrendo, era por outras pessoas que deveriam estar ocupando aquele lugar. E, no entanto, ele estava assumindo o lugar delas. Mas, bem, na cabeça de quem estava ali, eles não entendiam que hoje eu e você entendo, que Jesus estava morrendo pela culpa dos outros. Na cabeça de quem estava lá, Jesus era tão culpado quanto aqueles ladrões que ali estavam. É por isso que a verdadeira amizade, né, o verdadeiro amigo, ele chega a ser, como diz, por exemplo, o filho de Davi, o Salomão, que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Há aquele amigo que você é, ou você tem, ele pode ser mais chegado a você do que as suas próprias pessoas, do seu sangue, da sua carne, dos seus ossos. Um amigo pode se tornar mais especial do que alguém da sua própria família na sua vida. Foi o que se tornou João para Jesus. Ao fato que os seus irmãos de sangue não criam nele, João, que era totalmente, né, não conhecia, não sabia, mas quando o encontrou, quando o achou, criou por ele um laço de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira, que ele não tinha vergonha de Jesus, mesmo naquela hora, e nem medo, né, de ser amigo de Jesus, mesmo naquela hora em que todos os seus discípulos o abandonaram e o deixaram. Naquela hora, ele só tinha João, que permaneceu com ele naquela situação. É por isso que Jesus vira para João e diz assim: João, eis aí a sua mãe. João nunca seria Jesus para Maria, mas Jesus não podia deixar nem Maria e nem João, da forma em que eles estavam, como eles se encontravam emocionalmente, como aquela separação, aquela perda iria trazer uma solidão, iria trazer um desespero, iria trazer um vazio, iria trazer uma tristeza dentro do coração, tanto de João, porque ali ele perde o seu melhor amigo, ele era mais chegado a Jesus do que o seu próprio irmão Tiago, né? O laço de amizade. Então, quando nós perdemos alguma coisa, uma pessoa da nossa vida, do nosso convívio, com quem nós nos relacionamos, com quem nós nos damos bem, quando nós perdemos, nós nos sentimos só. Pode ser para droga, pode ser para a morte, pode ser, né, para uma separação temporária, uma viagem ou um casamento, a pessoa se casa e vai embora para outro local, a pessoa se muda para outro local, você se sente só, desamparado. Você vai se sentir vazio. Poxa, eu estava, por exemplo, eu estava
do meu lado estavam duas senhoras conversando e eu não pude deixar de ouvir a conversa delas, não que eu estivesse prestando atenção, mas ela dizendo assim: poxa, fulana, a fulana, a minha melhor amiga, ela não vai poder participar do meu aniversário. Meu aniversário é dia 5 de dezembro e no dia 4... Não, meu aniversário é dia 6 de dezembro e no dia 5 de dezembro ela vai embora. Porque ela e o marido dela foi transferido de volta para o Rio de Janeiro e eles vão embora no dia 5 de dezembro. Ela não vai estar no meu aniversário, eu estou tão triste. Pois é assim que as pessoas ficam. E é isso que às vezes ocorre, que quando você não tem uma estrutura, quando você não tem algo para poder preencher nesses vazios e nessas perdas, o que ocorre? Você se abate, você se desanima, você se entristece e você para, muitas vezes, até de lutar por aquilo que você queria, por aquilo, pelos sonhos que você tinha, pelos projetos que você possuía, você para de lutar por isso. Ali Maria poderia dizer assim: é o fim, acabou, a minha vida não tem mais sentido. João poderia dizer a mesma coisa: para mim, era o meu melhor amigo, o que me adiantou? Investi 3 anos nessa amizade, nós nos dávamos muito bem, mas agora que eu estou perdendo o meu melhor amigo. E Jesus chega para João e chega também para sua mãe e diz: eu não estarei mais aqui. A senhora perde um filho e você, João, perde um amigo, mas eu quero, você não vai me substituir no coração da minha mãe, mas eu quero que você seja como um filho que eu fui para a minha mãe. Eu quero, mãe, que a senhora cuide de João como a senhora cuidou de mim. Que a senhora ajude o João. Porque muitas vezes nós podemos ver que até pessoas que um dia perdeu um grande amor na vida, ou que foram traídas. Eu ouço isso, às vezes as pessoas dizem assim, chega até mesmo em negócios, dentro de igreja. Então, irmão, quantas vezes eu já contei aqui, eu posso falar com você, quantas vezes a gente é traído dentro da obra de Deus, no ministério, por pessoas que não têm escrúpulo, que não têm caráter, que às vezes se ajuntam conosco, parece estar conosco, mas não estão. E nos trai a nossa confiança, trai a nossa amizade, porque independente se a pessoa não é meu amigo, eu tenho que ser amigo. É mais ou menos assim, você vê, por exemplo, Judas, ele não foi amigo de Jesus, mas Jesus foi amigo dele. Tanto que Judas, quando chega para dar o beijo da identificação, que era ele, Jesus deveria ser preso, ele tinha combinado isso com os guardas, ele chega, e quando ele chega e se aproxima de Jesus, a pergunta de Jesus para ele não é essa: seu traidor, foi me entregar, né? Não. A pergunta de Jesus é essa: a que viestes, amigo? Tem um escritor brasileiro chamado Augusto Cury, que era um ateu convicto, que é um psiquiatra, e depois se converteu, se tornou um homem de Deus, tem vários livros escritos aí. E ele falou uma coisa interessante outro dia atrás, que eu estava escutando uma palestra dele. Ele disse o seguinte: Jesus não tinha medo de morrer, Jesus tinha medo de perder um amigo. Ele não tinha, o medo dele não era da morte, o medo dele era de perder um amigo. Ele valorizava relacionamentos. Quantas vezes nós não recebemos
na nossa casa, nós não tratamos na nossa família as pessoas do nosso vínculo. E como eu disse aqui, quantas pessoas, mesmo tendo esposa, né, mesmo tendo mulheres, têm maridos, pais têm filhos, filhos têm os seus pais que estão vivos, mas quantos vivem só? E essa solidão leva a pessoa para as drogas, para a prostituição. Essa solidão leva para o adultério. Essa solidão leva para a depressão. Quantos às vezes estão rodeados de pessoas dentro da sua casa, mas eles são solitários, eles são só. Eu escuto constantemente na igreja, pastor, eu converti, tem 5, tem 6, tem 10, tem 15. Eu luto pela minha família, eu busco, eu faço campanhas, eu faço correntes, eu venho para os cultos, mas da minha casa só eu busco a Deus. O que essa pessoa está querendo me dizer? Eu estou só lutando pela minha casa. Eu não tenho ninguém da minha casa que compre a briga com o inferno comigo, alguém que se associe, alguém que se ajunte, alguém que esteja comigo para lutar lado a lado, alguém que diga, vamos lá, vamos nós dois, nós vamos fazer a diferença, nós vamos lutar pela nossa casa, porque uma das coisas que o diabo quer é que justamente você, principalmente quando perder algo, que você se sinta cada vez mais só e impossibilitado de prosseguir contigo. Não é só com a tua família, porque imagine bem, os próprios discípulos que não estavam ali com Jesus e que perderam a coragem, e a Bíblia diz que o coração deles se encheu de medo e pavor, que eles nem saíram dentro da casa onde eles estavam trancados. Aqueles próprios discípulos iriam precisar de alguém que desse a eles ânimo, de alguém que desse a eles um objetivo para o qual lutar. Imagine se João, que era tão amigo de Jesus, não tivesse a disposição para animá-los. Imagine a mãe de Jesus não tivesse no seu coração a disposição para animá-los e dizer, vocês sabem a missão que ele tem, ele cumpriu ela e agora ele passou o cajado para vocês, e vocês precisam levar a missão dele adiante. Se Maria não tivesse condições de animar aqueles homens, de ajudá-los, como eles poderiam cumprir a missão de Jesus? É a mesma coisa. Se você não tiver disposição, se você não tiver ânimo, se você não tiver determinação, se você não tiver forças para ajudar a sua família, para poder entrar aonde muitas vezes os seus familiares estão fechados, isolados, estão muitas vezes sozinhos, muitas vezes carregando um peso. Às vezes as pessoas, por exemplo, dizem assim, pastor, eu não sabia. Quantos pais já me contaram isso, quantos já me disseram, porque às vezes o filho tentou um suicídio, ainda bem que deu tempo de salvar. Mas aquele filho estava dentro de casa com os seus pais, com a sua família. E ninguém percebeu que aquele filho estava só. Ninguém percebeu, ninguém viu. Qual é a melhor maneira, e como até na natureza, qual é a melhor maneira de atacar uma pessoa no momento que ela estiver só? E como é que o diabo trabalha comigo e contigo? Ele vai nos excluindo, nos afastando. Você pode ver, por exemplo, que quando ele destrói um crente, a primeira coisa que ele fez foi tirar ele do convívio dos irmãos. Mágoa, ressentimento, contrariação. Não gostei daquilo que o pastor fez. Já começa a colocar um ódio no coração da pessoa contra o pastor, contra o seu líder.
Aquele que então era um aliado passa a ser um adversário. Aquele que então era um amigo passa a ser um inimigo. E a pessoa começa a se afastar, começa a se distanciar. Eu costumo brincar, mas é uma grande verdade. Por exemplo, esse irmão tem muito tempo que ele senta aqui na frente. Mas se ele começar a ficar, está amarrado em nome de Jesus, ele começar a ficar aborrecido, chateado, ele já não senta mais aqui na frente. Ele começa a sentar no meio, depois do meio ele senta mais lá para trás, depois ele senta lá nas últimas cadeiras, e depois de lá ele já vai embora. É assim que a pessoa vai saindo do convívio. Ela vai saindo de uma forma que nem ela percebe que ela está saindo, mas ela está indo embora. E aí você pode ver que quando os nossos familiares, eles têm problemas, geralmente quem isola eles somos nós mesmos. Você já percebeu isso ou não? Não vou levar meu filho, mais ou menos assim isso ocorre. Não vou levar meu filho, pastor, para a igreja que o meu filho faz bagunça. Eu tenho vergonha dele fazer essa bagunça dentro da igreja. Começa a excluir o menino desde criança. A escondê-lo, a isolá-lo. E se crescer, e tem pessoas, por exemplo, que às vezes chega até a ponto de não falar, né? Nem que tem. Não, eu não queria dizer, mas eu tenho um familiar meu que é meio estranho. Aí as pessoas dizem assim, quando eu vou às vezes visitar a família, né, em casa, a pessoa já logo chega comigo, pastor, olha, o senhor entende, o senhor sabe, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu tenho um familiar meu que é meio esquisito, o senhor não leva muito em consideração. O que a pessoa está fazendo? Ela está isolando aquela pessoa. Não faça isso. Jesus, por exemplo, quando chegou, a Bíblia nos mostra isso no Evangelho de Marcos. Quando Jesus entra no templo, está um homem que tinha uma mão mirrada. A mão dele ficou atrofiada, ela não se abria normalmente, como é para se abrir. E tendo aquele homem aquela deficiência, sabe o que ele deveria fazer? Esconder aquela mão. Por quê? Porque ele, deficiente, não poderia estar no meio das pessoas normais. Qualquer pessoa naquele tempo que tivesse uma deficiência era considerada como uma pessoa amaldiçoada. Lembra do jovem cego? Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque as pessoas pensavam, quem estava fazendo essa pergunta eram os próprios seguidores de Jesus, os próprios discípulos. As pessoas pensavam que quem tivesse qualquer deformação, qualquer coisa anormal no corpo dela, aquilo era proveniente de uma maldição. Então, aquele homem, para estar ali naquele meio, certamente ele criou uma maneira de esconder sua mão, porque senão ele não seria aceito no meio daquela sociedade. Ele estaria excluído. E Jesus chega ali no meio daquela conversa, no meio daqueles assuntos, ele chama aquele homem e manda ele erguer a sua mão. Quando aquele homem deve ter erguido a sua mão, as pessoas devem ter olhado e falado, esse miserável enganou a gente, olha, esse amaldiçoado estava no nosso meio, é por isso que os meus negócios não funcionaram, é por isso que o meu casamento não deu certo, porque esse camarada era amigo meu, olha. Eu não sabia que esse miserável tinha essas coisas, mais ou menos assim, né? As pessoas dizem assim, pastor, o pastor que me batizou, ele desviou. Pastor, será que eu tenho que me batizar de novo? Ei, você não batizou para pastor, você batizou para Jesus. O pastor, é porque o meu pastor que me casou, ele divorciou. Será que meu casamento vai dar certo? Ei, você não casou com o pastor e nem com a mulher do pastor, você casou com a sua esposa, com o seu marido. Quem abençoou e quem foi o principal e o condutor da cerimônia não foi o pastor, é o Espírito Santo de Deus que a conduz e que a faz. As pessoas às vezes, não, mas porque o pastor ele separou, então ele não tem a bênção. Ele não é abençoado. Então, meu irmão, a bênção de Deus não é para quem pede, é para quem ouve e obedece. Eu já fiz muitas cerimônias
de pessoas que casaram nesses 20 anos, permanecem unidas, felizes, alegres, lutando, vencendo e vivendo. Agora, eu já fiz casamentos de pessoas, até de pastores mesmo, que acabou e não deu em nada, deu em traição, deu em divórcio. Mas por quê? Não é essas coisas que vai tirar ou que vai impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas é você dar ouvidos àquilo que o Senhor Deus ele fala. Por isso é que aqui nesse salmo, Davi expressa claramente dizendo, olha, Deus faz o solitário habitar em família e liberta os presos dos grilhões, mas o rebelde, aquele que se rebela, aquele que não dá ouvidos, aquele que não obedece, aquele que não ouve, ele afirma dizendo, esse vai habitar numa terra seca. Esse nada vai dar certo para ele. Nada vai funcionar. Nada vai ajudar essa pessoa a ser bem-sucedida na vida. Você pode ver, por exemplo, que filhos de pais crentes não tornam esses filhos abençoados, caso eles não sigam o caminho do Senhor Deus, como seus pais o seguem. Você pode pegar, por exemplo, a família de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas dentro da casa de Davi, ele teve um filho que se levantou contra ele e tomou dele o trono, tomou dele o reino, até se deitou com as mulheres que eram dele. E por que ele fez isso? Essa é a causa. Ele não seguia aquilo que seu pai seguia. Não é que o seu pai seguisse, é por isso que Jesus chega e diz assim, Maria, ô mãe, receba João de hoje em diante. Se ajunte com ele. Jesus sabia que é melhor serem dois do que ser um. Ele chega para João e diz, João, ajude a minha mãe. Ô mãe, ajuda João, ele é meu amigo. Eu tenho sido para ele um amigo fiel, ele está tendo uma grande perda. Mas não deixa ele só. Se ele ficar sozinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai se secar, ele vai se definhar, ele vai se acabar, ele vai se destruir. Sabe o que tem acontecido hoje? É justamente isso. O diabo afasta as pessoas dos amigos, daquelas pessoas que se importam de fato com eles. O diabo afasta essas pessoas da igreja. Afastam estas pessoas do convívio, do culto, do ambiente. Afastam estas pessoas daqueles que vão até elas levar uma palavra, fazer uma oração em casa. Ele afasta essas pessoas para que a pessoa fique isolada. E ela ficou isolada, pronto. Agora, com a perda que ela tiver, é a cacetada final que ela precisa ter. Como ali poderia ser o fim não só para Jesus, poderia ser o fim para João. Aonde é e quem é que nos escreveria aquelas cartas e aquelas palavras tão amorosas e tão carinhosas como as que João escreveu? A Bíblia nos mostra que no dia em que o Espírito Santo desceu, Maria, a sua mãe, estava com mais 120 pessoas reunidas no cenáculo, o dia que o Espírito Santo desceu e visitou todos eles e os encheu do poder de Deus. Eles estavam juntos. É na unidade, é na união. Inclusive, meus amados irmãos, existem pessoas que estão fazendo guerra contra demônios, combate espiritual, batalha, jejum, oração e aquela coisa toda. E você sabe que principados, potestades, forças da maldade, espíritos do mal, os quais Paulo faz referência a eles em Efésios 6:10. Você sabe como é que vence isso? Sabe? Isso não se vence só com oração. Isso não se vence
só com campanhas. O que quebra isso, o que destrói isso, o que acaba com essas forças do mal dentro da nossa vida, está aqui no Salmo 133. Olha, você está aí no 68, vamos para o 133. Que eu já estou terminando, digam graças a Deus. Amém. Aleluia, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Vou cantar, hein? Cantar querendo assim: eu sou feliz porque Cristo quer. Eu sou feliz porque Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque Cristo quer. Meu irmão. Diz assim, olha: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de que forma? De que forma? Em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon. É como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Para quando? Para sempre. Agora preste atenção. O que ele diz que faz Deus ordenar a bênção para sempre? A união. Por que Jesus disse para Maria: ô mãe, olha aí teu filho? E disse para João: João, olha aí tua mãe. Ele estava mostrando: sabe como é que vocês vão superar? Sabe como é que a gente supera aperto? Sabe como é que a gente sai do fracasso para a bênção? Sabe como é que a gente sai da vida ruim para os campos floridos, para a prosperidade? É união. E você já viu como é difícil você unir as pessoas, até mesmo numa festa, filho? Eu não vou porque eu não gosto da fulana. A fulana vai estar lá, você já chamou ela? Vou, então não vou não. Isso você escuta dentro da casa de família. Dentro de família. Eu sinto muito, eu acho que ela é muito fingida, eu não gosto dela. É porque eu não tolero, eu não topo, sabe, pastor, eu não gosto dessas coisas. Ei, psiu. Ó, você vai habitar numa terra seca. Jesus estava mostrando para Maria: Maria, é na união que você supera a dor. João, é quando se une que você supera as perdas. Se você não se unir, você vai secar. Você pode ver que a Bíblia diz o seguinte: que o problema todinho que a sociedade tem, ele começa aonde? Dentro da família. Porque será o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem será o diabo, Satanás, a pombagira, o tranca-rua. Quem são os inimigos, irmão? Os da sua própria casa. Porque o diabo tem a arte de pegar a pessoa e colocar ela. Às vezes eu fico assim, olha, eu fico abismado, eu fico olhando assim: Deus do céu, como é que pode? Às vezes eu ouço até pessoas, como um dia eu ouvi de um jovem pregador, ele me disse: pastor, eu já fui para não sei aonde, eu estou lutando para voltar para não sei aonde, é outra nação. E eu disse: irmão, aqui no Pará tem muita coisa para ser feita, tem um povo aqui precisando de Deus. E a sua família de onde? Ele disse: a minha família todinha daqui do Pará.
Eu falei, os seus familiares já conhecem? Não, pastor, nem minha mãe, nem meu pai é convertido, meus irmãos. Eu disse, irmão, faça essa obra aqui, irmão. Como é que você vai ganhar os outros e deixar os seus para trás e deixar a sua casa para trás, rapaz? Pastor, é aí que está o problema. A minha família, pastor, ela é muito problemática, então eu prefiro estar longe, bem distante da família, para mim não ter que estar passando por todas estas coisas, essas desavenças e essas picuinhas e esses negócios que acontecem no meio da família. Eu prefiro estar longe, é a melhor coisa estar longe. Aí quando foi um dia ele ligou para mim chorando, o pai dele morreu sem ser salvo. Essa é a maior tática do diabo. Ei, rapazinho, mocinha, sabe por que você não se dá bem, nem se casa? Porque você não se une. Com quem, pastor? Não aparece ninguém. Você não se une com o que você tem em casa. Você não se une com seu irmão. Você não se une com seu pai. Você não se une com a sua mãe. Deus não ordena a bênção. Não há como Deus ordenar a bênção. Aonde não há união, não há interesse, união. Por isso que Jesus manda Maria receber João e manda João receber Maria. Se unem. Vocês serão abençoados, vocês vão superar. E a Bíblia diz, e João mostra isso, que desde aquele dia em diante, Maria passou a receber João na sua casa. Então João passou a se unir com Maria. E ali Deus colocou a bênção. Uniu os outros, e dali começou a igreja, e por isso até hoje a igreja existe, porque duas pessoas, mesmo diante da maior tragédia para elas, que foi a perda de um filho, e a perda de um melhor amigo, dali nasceu o maior movimento que hoje há, que é a igreja. Por isso que a Bíblia diz, aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então, quando Jesus disse assim, olha, Deus vai continuar com vocês, se vocês se ampararem, se vocês se ajudarem, se vocês se unirem. Vocês vão superar, vocês vão dar a volta por cima, vocês vão vencer. Ele não deixou eles desamparados, ele não deixou eles na solidão, não deixou eles no sofrimento, não deixou eles curtirem a dor. Pelo contrário, ele disse, eu quero abençoar, e eu vou abençoar. Agora eu preciso de uma coisa, se unam. Qualquer sofrimento, qualquer dificuldade. Esses dias atrás, eu estava vendo uma programação na televisão de um casal. Eu fiquei olhando aquilo e disse, meu Deus, como as pessoas, se os crentes soubessem disso, é claro que os crentes às vezes sabem, mas o diabo também sabe disso, que isso é um veneno para ele. A esposa teve um câncer de mama, aos 40 e poucos anos de idade. Teve que retirar as duas. E o marido teve um câncer de próstata. Olha que coisa interessante. E sabe como é que eles venceram o câncer? Não foi. Presta atenção. Escuta. Vocês estão me ouvindo? Pergunta ao seu vizinho, você está escutando o pastor? Eles não receberam oração. Não foi um pastor que visitou eles. Eles não receberam um óleo ungido. Sabe o que eles fizeram? Eles se uniram. Aí se cumpre o princípio aqui, ó. Ele diz, quando primeiro quem soube foi a minha mulher. Eu disse, eu vou ajudar ela. É um momento difícil para ela, é uma situação difícil para ela. Eu vou me unir com ela. Aí daqui a pouco foi ele. Aí ela já tirou as mamas, mas agora ela que vai dar força para ele. E agora os dois venceram aquele mal. Por quê? Eles aplicaram um princípio bíblico aqui. Deus ordenou a bênção naquele local. Ora, meu filho, preste atenção. Veja bem, na igreja tem corrente para tudo nós fazemos, cada dia tem uma causa.
Você não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem marido para unir contigo em oração? Se una aos irmãos de fé. João, por exemplo, talvez Tiago não acreditasse, talvez Tiago tivesse sei lá o quê. Jesus não mandou João procurar Tiago, Jesus mandou João procurar Maria. Não mandou Maria procurar, olha, mãe, procura lá o meu irmão Tiago, fala lá com seus outros irmãos, mãe, procura lá a sua irmã Salomé, procura, a irmã não, a prima, né? Procura lá a outra Isabel, vai lá ver com elas, não, elas vão te dar uma palavra. Não, disse mãe, é a senhora e João, João é você e minha mãe. Eu vou colocar a bênção aqui. Eu costumo dizer, se os nossos familiares, eles pudessem dizer para nós, muitos às vezes têm medo até de tocar nesse assunto. Eu posso falar que eu sou bem resolvido, que a última conversa que eu tive no meu pai na UTI, ele disse que a gente não ia se ver mais, e de fato nós não, eu vi ele, mas ele não me viu, né? A última conversa que eu tive com ele na UTI, ele disse que não ficaria, que ele não iria continuar, que ele iria embora, ele não voltaria para casa. E de fato ele realmente não voltou, né? Mas que era para a gente prosseguir a nossa vida e fazer o que Deus nos mandou fazer. Tanto que o dia que eu recebi o telefonema da minha irmã dizendo que a minha mãe o meu pai tinha falecido, ela chorando disse assim, o que vai ser da minha mãe? Eu disse, Deus vai cuidar dela como ele sempre cuidou, e agora ele vai cuidar mais ainda porque ele sabe que ela é viúva e Deus está cuidando dela. Deus não desampara, porque a maior tática do diabo é causar o isolamento. Mas você pode ver, por exemplo, olha, toda pessoa que tem depressão, toda pessoa de uma família, de gente correta, de gente honesta, que se torna um bandido, um ladrão, um assaltante, pode pegar a história, o histórico daquela pessoa e você vai ver. Sabe o que aquela pessoa passou a fazer? A se isolar. Passou a ser mais amigo das pessoas de fora de casa do que das de dentro. E as de dentro de casa, ao invés de acolher e chamar para si, trazer para perto, botou mais para fora ainda. Porque você só anda com essas pessoas que não prestam, e não sei o quê, e para lá, ppp, e se for dessa maneira, pega as suas coisas e some daqui de casa. Pronto, a pessoa sumiu e foi. Da mesma forma, sabe o que muitas mulheres crentes fazem com o marido? Se é o demônio que está em você, e você está me traindo com essa sem vergonha, e não sei o que lá mais, e para lá. Às vezes não tem nada, mas já há só a crise do ciúme. Ao invés dela trazer o marido, atrair para ela, trazer para ela, e mostrar, sou mais eu. Essa aqui é bonitona, lindona, é de Deus, é limpinha, é honesta, é correta, é fiel, é sincera. Ao invés de fazer isso, não. Briga, xinga, grita. E a pessoa diz assim, está vendo? Isso porque vai na igreja. Por que eu não vou para a igreja? Se ela que vai para a igreja está agindo dessa maneira, me enxotando, me tratando dessa forma, ao invés de procurar se unir, ao invés de procurar atrair, ao invés de procurar se ajuntar, a pessoa mesmo começa a excluir o outro. Não, pastor, porque eu não gosto dessas pessoas falsas. Imagina, irmão, se Jesus olhasse para mim, olhasse para você e dissesse assim, não dá, cara. Não dá para me juntar com você, Davi. Até que eu gostaria, mas não dá. Complicado. Davi, lembra lá daquele passado negro teu? Não dá, Davi. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Ser visto contigo? Está doido. Não, não dá. É melhor não. Fica no teu canto, que eu fico no meu. E nós damos para o diabo a munição que ele precisa. Porque nós mesmos limitamos o agir de Deus. Fazendo o quê? Caçando ou procurando a separação.
Tem pessoas que às vezes, por exemplo, por serem cristãs, se tem um aniversário, um casamento de um familiar, o familiar convida, chama, é um momento de alegria, é um momento de confraternização. Não, eu não vou não, pastor, porque não é o casamento, não é de crente, chega lá, tem aquela bebedeira, mas você não tem lá por causa da bebida, você tem lá por causa da sua família, se ajunte à sua casa. Você não vai juntar com eles numa bebedeira. Jesus ia para esses ambientes, ele não enchia a cara. Agora, se você for encher a cara, é outra coisa. Aí vão dizer, olha o crente aí, ó. Né? E a Bíblia é clara quando ela parte do princípio: quem não se ajunta, se espalha. E é uma das maiores vantagens que Satanás leva no dia de hoje, no casamento, na família, no meio dos amigos, é essa coisa de não se ajuntar, de não se unir. E Deus diz: aquele que é rebelde, aquele que não procura agregar, aquele que não procura unir-se, essa sempre vai habitar em terra seca. A causa do sofrimento, da derrota, da dor, é sempre isso. Eu me lembro de uma mulher, uma história que eu ouvi. Essa mulher tinha uma doença crônica, uma doença incurável. Mas ela fazia um trabalho de evangelismo no hospital. E mesmo depois que ela descobriu a doença que ela tinha, ela não parou de ir para o hospital fazer visita àquelas pessoas que contavam ali com ela. E ela continuou fazendo aquelas visitas, continuou com aquelas pessoas. Tem pessoas que, por causa de um problema, elas param de agregar. Elas param, né, de se relacionar com os outros. E essa mulher, mesmo ela tendo problema, ela não parou. Ela continuou indo, visitando aquelas pessoas, orando por elas, quando ela mesmo tinha um problema gravíssimo. E sabe o que aconteceu com ela? Deus curou ela. Sabe por quê? Porque ao invés de ir lá chorar na sua dor, na sua desgraça, na sua falta de sorte, no seu azar, sei lá o quê, que as pessoas às vezes põem nome em tanta coisa, ao invés dela ficar lamentando, Deus, o que me adiantou, eu faço esse trabalho? Não, ela continuou lá, na mesma coisa que ela fez. E o que Deus foi e fez por ela? Curou ela. Ela poderia ter se separado e poderia ter uma bela de uma justificativa. O senhor sabe que eu não me sinto bem. É como as pessoas, por exemplo, fazem. O senhor sabe, né, pastor? Eu não estou mais legal. Mas passa na frente da igreja no táxi para ir para o hospital, para ir para uma clínica, mas não para entrar na igreja para assistir um culto, e vai para o hospital e fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas na fila para ser atendido. Mas a igreja, o culto demora demais. Sabe por que Jesus não cura, irmão? Porque a maioria se torna acomodado a muitas situações e não querem mais lutar. O que Jesus está mostrando para mim, para você no dia de hoje é: mesmo que houve perdas na sua vida, mesmo que houve situações de tristeza, de lamentos, de fracasso, de derrota, de tristezas na sua casa, na sua família, em qualquer área da sua vida, você pode levantar, porque tem sempre alguém disposto a unir contigo e ajudar você a sair do fundo do poço. Se ajunte com aqueles que desejam isso, que acreditam nisso, que crêem nisso. O que Jesus está dizendo, mais ou menos: mãe, a senhora sabe que a minha missão era essa, e a senhora sabe que a sua missão não acabou, e eu estou confiando que a senhora vai ajudar João a se levantar. Ô João, se você é meu amigo mesmo, como eu sou seu amigo, João, tu vai ajudar a minha mãe, você não vai deixar eles para trás, porque atrás da minha mãe tem toda a minha casa, e eu estou confiando em você para que você faça o trabalho. Quando nós nos unimos, as potestades caem, as forças do mal são vencidas. É por isso que às vezes as pessoas não vencem na vida, se isolam. Você pode ver aquelas manadas, os leões, por exemplo, o que eles fazem? Para pegar um búfalo, eles têm que apartar um do restante. Quando eles conseguem essa façanha, é morte certa. Porque se estiver no meio dos outros, eles não pegam.
É por isso que Jesus, por exemplo, olha, quando ele manda os discípulos saírem, ele tinha inicialmente 12, depois ele arranjou mais, ficou 70. Ele poderia mandar esses discípulos irem para 70 lugares diferentes, mas ele não mandou. Vocês vão de 2 em 2, vocês vão se unir. Por quê? Porque Eclesiastes diz claramente, é melhor serem 2 do que 1. Porque 2 tem maior paga do seu trabalho, a recompensa é maior. E se um cair, o outro levanta. E se um tiver frio, o outro aquece. Mas ai daquele que estiver só, porque caindo ele, quem o levantará? Você imagina, por exemplo, se você não consegue se unir à sua família. Se você, por exemplo, fracassar, coitado da sua casa. Quem vai ajudar a sua família? Quem? Quem vai ajudar a sua família? Não tem quem ajude. Quem vai ajudar? Se você cair doente, quem vai ajudar? Se você falir, quem vai ajudar? Então, minha irmã, lembre-se disso. A união, ela é tão forte como a unção que Deus colocou no alto da cabeça de Arão, consagrando ele como seu sumo sacerdote. A união, além dela promover e agregar forças para vencer, a união traz a unção de Deus e a força de Deus na vida daquele que se une, na vida daquele que se ajunta, na vida daquele que agrega. A força de Deus vem sobre a vida dessa pessoa, e ali naquela pessoa, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção permanece na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela se uniu. Às vezes hoje, nós não vemos a união entre os casais, não vemos a união dentro da família. E o demônio vai pegar mesmo, vai criar situações para você olhar e falar assim, eu não vou falar nada, eu não vou conversar com ele, eu não vou. Né? Eu estava até brincando com a minha esposa, eu passo essas mesmas mensagens que eu mando para algumas pessoas que me pedem no celular, eu passo para as pessoas da minha família. E ontem eu disse assim para ela, olha, eu passo para um irmão que eu tenho, ele não me responde nem tico nem taco. Eu mando para ele. E eu pego, eu olho, toda semana eu olho, eu sei quem ouviu, quem não ouviu a mensagem. Tem como você ver. E eu vou lá e vejo, ele ouviu a semana toda. E ontem eu brincando com ela, eu disse assim, olha, ele não, e a minha mãe, né? A minha mãe me pediu, meu filho, ó, ajude o seu irmão. Tudo, mãe, eu já tenho feito isso desde que eu me converti. Aí ele falou para minha mãe, olha, fala para o Carlos para orar por mim. Então eu falei, vou fazer algo melhor do que orar por ele, vou mandar mensagem para ele. E ele passou a ouvir, não falava nada, não respondia nada. Isso tem quantos meses, irmão? Ó. Quando foi ontem, ele me respondeu. Foi eu falar com ela, hoje de manhã, quando eu peguei o celular, eu olhei, vi que tinha uma resposta dele. Não li, porque domingo, enquanto eu não faço culto e dou primeira coisa para Deus, eu não abro o WhatsApp, eu não abro rede social, eu não abro nada. A única coisa que eu abro domingo é a Bíblia, ou alguma coisa relacionada a ela, e mais nada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o culto para Deus, depois o resto. Daqui a pouco eu vou ver, mas a mensagem, quando eu vi, ele me solicitando para encaminhar mais coisas para ele. Então, alguma coisa Deus está fazendo, né, irmão? Então, quando você, mesmo não sendo aceito, mas você se oferece. Mesmo você não sendo bem recebido, mas você chega lá
Não é com cara de pau, não, porque crente não tem cara de pau. Você chega com cara de crente. Você chega com uma luz. Eu vim trazer a bênção. Eu vim trazer a paz aqui para esse lugar. Aí as pessoas olham para você com essa desgraça, vem caçar aqui. Eu vim te abençoar, miserável. Vim trazer vitória. Que lugar que crente está só tem bênção, amém? Mas pastor, a gente chega lá e fica tudo olhando para isso. Eles desprezam a gente, não tem problema não, eles desprezaram Jesus também. Já pensou? João, está vendo aquele traíra do Pedro? Miserável ele, hein, João? Poxa vida, que falso amigo eu tenho, hein, João? Poxa, João, Pedro não é igual a você. Se eu tivesse uns amigos igual a você, João, olha, eu seria feliz. Não, Jesus pega João e disse, João, vamos lá buscar o Pedrinho. Vamos atrás dele. Mas ele traiu o Senhor, mas eu quero que você vá atrás dele. Eu quero que você chame ele, junte todos eles, porque eu tenho algo a fazer, João. Põe todos eles dentro do cenáculo. E eles vão e se colocam lá dentro, e eles começam a buscar a Deus, e o Espírito Santo desce de uma forma tão forte que quem estava do lado de fora percebeu o que estava acontecendo lá dentro, irmão. É o que Deus quer fazer, que as pessoas que estejam do lado de fora da sua casa percebam. Não é as brigas, as disputas, as derrotas que tem dentro da sua família, mas é as vitórias, é a libertação, é a salvação, é a cura, é aquele milagre do que Deus realizou dentro da tua casa. Eu costumo falar que o diabo divide tanto as pessoas, e as pessoas entram nessa onda, dessa divisão maligna, e se rebelam contra a direção de Deus para não se unirem, que até em relação à crença, quando a pessoa luta pelo outro, ele se converte, mas não conhece. Pastor, eu queria que meu filho convertesse na minha igreja. Ué, mas qual é a sua igreja? Só tem uma. Uma é a sinagoga de Deus e a outra é a sinagoga de Satanás. Então, uma é a igreja de Deus e outra é a igreja do diabo. De qual igreja tu é? Ah, eu sou de Jesus. Então, a igreja é de Jesus, aonde ele está? Então, vocês estão no mesmo time, vocês estão vestindo tudo azul, amém, irmão? Azul é a cor do céu. Amém? Então, você está no mesmo lado, poxa. Não, mas é que eu queria no meu ministério. Você vai criar o ministério agora, barreira para poder dividir o que Cristo uniu? E a mesma coisa, as pessoas, por exemplo, dizem assim, pastor, o diabo usa meu marido. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido incrédulo. Então, e o marido santo santifica a mulher. Então, se eu sou santo, a minha mulher pode ser o capeta, mas a minha santidade abafa o Satanás que está nela. Pelo menos é isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que Jesus afirma assim, olha, aquele que Deus uniu, quem é que separa, irmão? É o feitiço, é a amante, é a cachaça, é a dívida, é a sogra. Quem é que separa? É o homem. É o próprio marido, é a própria esposa que é a causa da separação. É ele que separa, é ela que separa. E a separação começa antes do divórcio. Porque a separação começa mais ou menos assim. Quer ver? Cadê minha mulher? Ela está com as pernas doendo aí? Né? Ficou em pé ontem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ela. Aqui. Olha a cara de cansada dela. Vou levar ela para descansar. Ela está precisando de umas férias. A alegria dela. Falando em férias, com ela mesmo. Veja só. Por exemplo, eu tenho o meu salário, não tem? O salário é meu. Você não tem o seu? O seu é seu e o meu é meu. Então pronto.
Você quer comprar alguma coisa? Compra com o seu. O meu é meu. Porque fui eu que trabalhei, fui eu que ganhei, fui eu que fui lá todo dia. Então é meu. O seu é o seu. O problema é o seu não dá, junta. E compra com o seu. Porque o meu é meu. Onde é que está começando a separação aí, irmão? No que eu ganhei, no que ela ganhou. Porque a partir do momento em que um ganhou e o outro ganhou, não é meu, é nosso. O outro diz assim, pastor, porque lá em casa só eu trabalho, minha mulher não faz nada, não. Ela lava, passa, fica em casa um dia, lava, passa, cuide da limpeza, faça tudo lá para você ver se não é nada. É onde começam os problemas. Temos que comer, então vamos nos unir. Porque é hora de comer. Temos que trabalhar, então vamos fazer o quê? Vamos nos unir e vamos trabalhar para produzir juntos. Isso é a família. Se as pessoas conseguirem se unir para aquilo que elas desejam fazer, não sou eu que estou falando, não. Quem disse isso foi o próprio Deus. Você pode ver essa declaração aqui, ó, em Gênesis 11, só para a gente poder terminar, porque eu fiz 2 estudos aqui e não falei nada para você do que eu estudei. Fiz outra coisa. Não sei para quem que eu estou falando, mas eu estou falando para alguém aí. Fechei até a minha segunda memória. Trouxe ela para cá, mas não adiantou. Não falei nada do que eu escrevi. Posso ler? Gênesis capítulo de número 11. Olha para você ver o que Deus falou aqui. Diz assim, olha. Versículo 6. E o Senhor diz: eis que o povo é... Olha para o seu vizinho e diz assim, irmão, você tem que trabalhar para na sua casa ser só um. Na sua casa tem que ser somente um. Um só pensamento, uma só intenção, um só desejo, uma só vontade. Aqui, o povo se tornou um só. Era muita gente, mas se tornaram um só. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Quem está dizendo aqui que não haverá restrição quando a pessoa se junta e se une? Não há restrição. Não há nada que vá impedir uma família unida, um casamento unido, um lar unido, pai unido a filho, filho unido com pai, que você pode ver que a missão de João Batista era exatamente converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Você sabe por que tem hoje tanta maldição aí acontecendo? É justamente por causa do problema. Não começa na criminalidade lá fora, nos assaltos, nos roubos. Isso está se começando dentro de casa com a falta de união. Você não vai se unir com a sua família para a idolatria, para o pecado, para a bebedeira e para as coisas erradas. Mas a sua família tem que saber que eles têm dentro de casa um aliado. Não é um inimigo, não é um adversário. Não é um crítico, é alguém que está unido com eles para o que der e vier. Tem alguém que os defende, tem alguém que entra com eles na lama, tem alguém que tem orgulho deles, tem alguém que olha para eles, tem alguém que os ama de fato e de verdade, mesmo do jeito que eles são, tortos, errados, mas alguém que acredita que eles vão se endireitar, alguém que crê que eles vão mudar, vão se tornar pessoas de bem e já tratam ele como se eles já fossem.
Esse é o nosso maior desafio. Porque às vezes nós queremos tratar a pessoa só depois do que ela já é. Aí ela nunca se tornará. Essa é uma das áreas onde Satanás tem levado vantagem. O próprio Deus está dizendo, eles se uniram, eles se tornaram um só, eles intentaram uma coisa, eles planejaram e eles foram e eles fizeram. Se agora, de agora em diante, com eles, com essa determinação, com essa cabeça, com esse pensamento só que eles conseguiram agregar, não haverá restrição para eles. Eles vão fazer de tudo. O que eles quiserem fazer, eles vão fazer. É por isso que Paulo diz para a igreja de Corinto: tenham todos o mesmo pensamento. Você já viu que na casa, na igreja, no trabalho, no governo, você já viu que as pessoas não pensam uma coisa só? Entra lá um partido de esquerda e aí só governa para pobre e menos favorecido. Dentro de direita e só governa para rico e mais favorecido. Então, fica uma coisa brigando com a outra. Nunca a justiça é estabelecida. O dia que entrar alguém que não governar para a bandeira e governar para a nação, aí você vai ver como essa coisa, vão falar a mesma língua. Aí se torna uma coisa, irmão. É por isso que Jesus disse: não se ajunta, se espalha. Se unir. E nós podemos ver, por exemplo, que o decreto de morte estava assinado por Nabucodonosor para matar todos os sábios da Babilônia. Daniel chamou o Ananias, o Misael e o Azarias e comunicou. E eles oraram. Se Deus não revelasse o sonho do rei, todos morreriam, inclusive os ímpios. Aqueles que eram a causa, porque nem Daniel, nem Azarias, nem chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego, nem eles foram chamados diante do rei, mas eles seriam mortos por causa dos sábios, dos astrólogos, dos feiticeiros que não deram a resposta para Nabucodonosor. Daniel não só salvou sua pele, a dos seus amigos, mas salvou também daqueles que eram contra. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, que assim como Jesus morreu, não só para João, para Maria, ele mesmo falou isso várias vezes, ele não veio para o justo, para chamar o justo, não precisa se arrepender, ele veio para buscar os pecadores. O que você fizer, faça pelos pecadores, porque o que Cristo fez lá na cruz foi para os pecadores. Então, viva a sua vida para os pecadores.